Fala pessoal, Soreldo com vocês. E hoje eu quero falar sobre a ideia mais genial e mais idiota ao mesmo tempo. Sim, é possível e eu vou provar. Que as redes de ensino públicas do Brasil resolveram inovar. Uma disciplina nova dentro do ensino médio chamada pré-itinerários. Será uma jogada de gênio ou será mais uma tentativa de tapar o sol com a peneira? E mais, eu vou te dar dicas práticas de como colocar em prática da melhor forma possível esse componente. Então já sabe, né? Vem comigo. Comecei falando que eu acho essa ideia dos pré-itinerários uma ideia de gênio, mas ao mesmo tempo completamente idiota. Durante o vídeo você vai entender o porquê. Depois de eu contextualizar tudo, para você entender do que se trata isso. Eu vou tentar te ajudar a fazer essa matéria, esse componente acontecer. Quem sabe você tem uma luz sobre o assunto, né? Claro que para começar, eu vou te pedir o seu like nesse vídeo. Clica no gostei que você me ajuda pra caramba. E se ainda não conhece o canal, então bem-vindo ao canal Prof. Eldo. Aqui eu te trago novidades sobre o mundo da educação, planos de aula, plano de carreira, oportunidades, tutoriais, tudo para deixar a sua sala de aula mais atrativa e engajadora. Por isso já se inscreve e ativa o sino das notificações. Assim o YouTube te avisa quando sair vídeo novo no canal. Toda semana tem novidade, hein? Além disso, que tal ajudar os seus colegas? E é bem fácil, é só compartilhar esse vídeo lá no seu grupo de WhatsApp, no oficial e no paralelo, hein? Eu sei que vocês têm grupo paralelo da escola assim. Compartilha no Face, no Insta, no Snap, no Tinder. Opa, exagerei aqui. Mas você entendeu, né? Vamos lá. Quem me acompanha aqui no canal sabe que lá atrás, em 2020 e 2021, eu era um entusiasta do novo ensino médio. Realmente eu achava que a possibilidade dos estudantes terem escolha era uma ideia que podia sim ser bem atrativa. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se mostrando cada vez mais catastróficas. As redes, para economizar, por burrice ou por preguiça mesmo, foram inventando um absurdo atrás do outro. E aí temos esse modelo hoje baseado nos itinerários formativos, que basicamente cria uma pseudo-escolha para os estudantes e que não acrescenta nada na vida deles, pois não prepara para o Enem, para o vestibular e nem para a vida acadêmica. Ao mesmo tempo, não tem força técnica para preparar para o mundo do trabalho. Essa discussão ela já está aí e sabemos que tem aquele projeto que pretende mudar bastante o ensino médio para 2025. Não teremos a tão sonhada revogação do NEM, mas vamos ter muitas mudanças. Mas até lá nós temos que lidar com as invenções das redes e uma delas são os tais pré-itinerários. Várias redes trouxeram esse componente ou alguma coisa parecida, mas na sua essência a ideia desse componente deveria ser apresentar aos estudantes os itinerários que eles irão escolher no segundo ano do ensino médio. E por isso eu coloco aqui essa novidade como uma ideia brilhante, genial. Originalmente, os itinerários deveriam ser um aprofundamento dentro das áreas: matemática, natureza, linguagens e humanas. Aí o estudante que já passou lá 9 anos no fundamental, ele tem uma noção de qual área ele gosta mais. Quando ele entraria no ensino médio, ele poderia então dar um foco nessa área, que era aquela que ele se sentisse mais à vontade. Porém, inventaram essa idiotice de itinerário, com um monte de trilhas sem sentido que só complica a mente da gurizada, e a nossa de professor também. Tanto que foi preciso ter uma disciplina para tentar mostrar para eles que diabos são os tais itinerários, para que no fim do primeiro ano eles tenham um conhecimento mínimo suficiente para poder escolher. Brilhante, faz todo sentido, mas temos aqui dois graves problemas, e ambos dizem respeito ao mesmo fator. Eu, você, sim, nós, professores. Pois é, em primeiro lugar, não tem professor para dar conta dessa matéria como ela deveria ser. Afinal, tem 4 áreas, então os estudantes têm que ter contato com as 4 áreas, ou seja, 4 professores, um de cada área. Em algum momento durante o ano, alguém da área teria que explicar sobre os itinerários da área. E não vai ter isso, porque o próprio sistema burocrático, a burocracia das escolas, do sistema, não permite isso. Tem que ter um professor, esse é o responsável por essa disciplina. Algumas redes até estão tentando levantar a possibilidade de aceitar mudar essa relação. E se a sua rede está fazendo isso, me comenta aqui embaixo se esse problema foi resolvido. Ou se na sua rede só um professor vai ter que dar conta desse componente. Porque se for esse o caso, caímos no próximo ponto. Eu, como professor de humanas, vou falar sobre os itinerários de humanas,
Como que eu vou explicar para os meus alunos sobre os itinerários de matemática? Ah, Helder, é só estudar. Com perdão da palavra, mas eu tenho que dizer, teu cu. Você já viu um ortopedista fazendo cirurgia cardíaca? Então não vem querer fazer um professor de literatura da aula de química. E por isso, essa ideia é a mais idiota que eu já vi em meio a um monte de ideias idiotas que já foram tentadas dentro do tal novo ensino médio. Ou então, desensino médio. Gostei, eu acho que eu vou começar a chamar assim, desensino médio. Sem falar que nada disso de pré-itinerário vai ter peso em aprovação, reprovação, nota, nada. E pode falar que reprovação não resolve, mas assim, sem uma sanção, sem ter um motivo para eles fazerem, os jovens não fazem nada. Tá, El, você explicou que é uma bosta. E agora? Eu tenho que dar conta dessa porcaria. Como eu faço? Em primeiro lugar, seja firme. Você é professor de matemática, então trabalhe os itinerários de matemática. Se te forçarem a fazer diferente, reclame, brigue, se dê o respeito. Vai no sindicato se for preciso. Não aceite ser coagido. Uma coisa é o professor intransigente, aquele preso ao modelo de 1450, aquele modelo medieval de ensino, que não quer mudar. Outra coisa é você ser obrigado a fazer algo para o qual você não tem formação e não foi contratado para realizar. Suprido esse obstáculo, vamos para o segundo ponto. Abandone o conceito de nota. Esqueça avaliações formais. Não se apegue ao modelo tradicional, porque não vai dar certo. Esse componente não vai reprovar. Na verdade, nem matemática anda reprovando. Imagina uma disciplina chamada pré-itinerário, que ano que vem nem vai mais existir. Sim, porque, vamos falar a verdade, tem a mudança do ensino médio, isso vai mudar em 2025 e provavelmente não vai ter mais essa história de pré-itinerário. Se você está em 2025, comenta aí pra mim se eu tô errado, né? Vai ali e escreve, ó, Eldo, continua tendo essa porcaria, que eu vou fazer um vídeo me retratando se for isso aí. O terceiro ponto, entenda os itinerários da sua área e como eles funcionam. Você precisa mostrar para os seus estudantes para que serve cada um desses itinerários dentro da vida deles, no cotidiano. Eu sei que você pode até não acreditar naquilo que vai estar dizendo, mas vai ter que dizer mesmo assim. Pega os catálogos, os cadernos de estudos, currículos, seja lá como estiverem chamando ali na sua rede. Lá tem as descrições sobre como funciona cada itinerário, quais são os componentes que ele aborda, os objetos do conhecimento, as habilidades e competências da BNCC, tem metodologia, tem proposta de projeto, tem um monte de coisa interessante que você pode pegar, ter em mãos e estudar. E passa um por um para os seus estudantes, mostrando o que eles podem aprender com cada uma dessas trilhas. Mas claro que as redes colocam alguns pontos que a gente precisa seguir. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no final de cada trimestre é obrigatório realizar uma culminância. Então pegue isso e faça valer. Por exemplo, se lá está falando em fazer um mapa mental das possibilidades de continuação de estudos e do mundo do trabalho relacionado à trilha de interesse. Então comece mostrando a eles o que é um mapa mental. Leva algum relacionado à sua disciplina que você dá normalmente. Isso pode ser de grande valia, até mesmo para eles aprenderem a estudar, coisa que a maioria dos estudantes não sabe hoje em dia. No terceiro trimestre, a estratégia mais adequada, na minha humilde opinião, é a da Feira das Trilhas. Quando estiverem no final do segundo trimestre, se você explicou para eles certinho as trilhas, então eles vão ter uma noção do que querem. E agora é a hora de vender os seus planos. Pois é, porque no fim, não basta eles escolherem. A trilha que eles escolhem precisa ser a mais escolhida pela maioria, porque não são todas as que estarão disponíveis no ano seguinte. As escolas normalmente vão ter 2 trilhas, quando não tiver uma só. Então fala para eles que agora é a vez deles convencerem os colegas a escolherem a trilha que eles querem. E faça uma feira, com banners, com tendinha, sabe, onde eles possam explicar para os colegas como é que vai ser importante para as vidas deles escolher essa trilha. Você pode fazer até pesquisa. Coloque alguns alunos responsáveis por pesquisarem com os outros quais das trilhas eles mais se interessam. Veja os indecisos e coloque os que já sabem para trazer esses indecisos para o seu lado. Pode ser divertido, mas também pode virar bagunça. Eu vou confessar que assim, ó, essa estratégia eu nunca coloquei em prática, são ideias. Mas de novo, você de 2025, comenta aqui para mim se você fez algo que eu sugeri e se deu certo ou não. Esse componente de pré-itinerário formativo, com certeza faltou muita explicação por parte das redes para que entendêssemos a fundo qual que era a intenção deles. Mas vamos fazer o nosso melhor por nossos estudantes. Eu espero que as minhas dicas tenham te ajudado. Se sim, então curte o vídeo, ajuda bastante. Lembre de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui. E se quiser mais conteúdo ainda, como planos de aula, clique em Seja Membro e vem conhecer esse grupo. Tenho certeza que você vai gostar. Tem planos de aula exclusivos com muito conteúdo para todas as áreas. Forte abraço e se cuide!